Fala, nação rubro-negra, para você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao vídeo. E hoje o conteúdo tá merecendo aquela inscrição sua, porque vou falar de bastidores, polêmicas e informações que eu vou comentar agora com você. Porque tem treinador sendo demitido às vésperas do enfrentamento do Mengão na Libertadores. Felipe Luiz quebra o sigilo, né, e fala pela primeira vez após a demissão, Flamengo podendo perder o Pulgar e Arrascaeta detonado após o jogo do Uruguai. E outras informações também que estará por vir. Então já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e fica comigo até o final porque tem muita coisa importante. E a gente começa, né, com a bomba envolvendo um nome que marcou história recente aqui no Flamengo, que é Felipe Luiz. Após deixar o comando do Flamengo, Felipe Luiz finalmente falou sobre sua saída e trouxe revelações até que importantes. Em entrevista ao jornal O Marca, ele foi direto, admitiu que o início de 2026 ficou abaixo do esperado. Segundo ele, o time não conseguiu manter o nível absurdo que apresentou em 2025, e isso pesou bastante. A diretoria tomou uma decisão após uma sequência de resultados ruins e derrotas em momentos decisivos, que foi, né, questão das Copas. E Felipe Luiz reconheceu o desempenho não era o mesmo de antes, mas mesmo assim ele saiu de cabeça erguida. Felipe Luiz fez questão de destacar o ciclo extremamente vitorioso que viveu aqui no Mengão. E ele está exatamente certo. Por quê? Porque por mais que os resultados não foram os esperados no começo de 2026, ele marcou seu nome no Mengão, tanto jogando, né, quanto sendo treinador. E como treinador, ele fez um feito e tanto, que foi levantar várias taças. Taças importantes que foi Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Além de jogos memoráveis contra o Chelsea e uma final, né, de Mundial contra o Paris Saint-Germain. Ou seja, não tem por que criticar sua passagem no Mengão. Porque ele teve mais altos do que baixos, né? Infelizmente, o ciclo encerrou. Infelizmente, encerrou um ciclo. E no futuro, vão falar que a sua passagem pelo clube como treinador foi muito boa. O aproveitamento do Felipe Luiz, ele saiu com alta, não foi em baixa. Cerca do que 70% de aproveitamento, alguma coisa assim do tipo. Enfim, o que se sabe que ele saiu de treinador sub-20 a campeão de quase tudo no profissional em um curto espaço de tempo de um ano. Ele também elogiou muito, né, a base do Flamengo, dizendo que o clube continua sendo referência na formação de jogadores. Agora, atenção nisso aqui, porque é uma coisa de bastidor que preocupa muito. O Flamengo acendeu o sinal de alerta, né, por Eric Pulgar. O volante, que é titular absoluto com o técnico Léo Jardim, pode sair em 2026 e por um valor considerado baixo, porque a multa rescisória foi reduzida para cerca de 6 milhões de dólares. E sim, um jogador fundamental, podendo sair por um valor bem abaixo do mercado. Isso já acendeu, né, um alerta gigante dentro do clube, porque o caso lembra muito o que aconteceu com o Gerson, que também teve a multa reduzida antes de ser vendido. Internamente, o Flamengo já estuda uma valorização salarial para evitar, né, perder esse jogador, porque hoje Pulgar é peça-chave do meio-campo. Sem ele, o sistema do time muda completamente. No vídeo de ontem, eu até comentei, né, que o Pulgar poderia sair do Mengão por conta da multa. E o fator que pega é a idade. Mas, pelo visto, ele é um jogador que o Flamengo ainda quer segurar, porque queira ou não, galera, ele é o pilar do time. E sem falar que ele ainda entrega muito futebol. Vocês podem ver que quando o Pulgar não joga, o time é um. E quando ele joga, você pode ver, por mais que ele leva muito cartão e tudo mais, mas ele joga bem, ele defende muito bem o setor defensivo. E sem falar que, além de defender bem, ele contribui muito no ataque. E sendo bem sincero, enquanto ele estiver entregando futebol e conseguindo fazer o seu melhor, que faça esforço para mantê-lo no time. Mas lembrando que seria uma boa pensar em algum jogador mais jovem para sucedê-lo. E enquanto estão na corrida para segurar o Pulgar,
tem uma situação, né, que chama bastante atenção, que é o Arrascaeta. Sabemos, né, o quanto que ele é ídolo absoluto aqui no Mengão e, entretanto, né, ele foi alvo de críticas pesadas no Uruguai. Após uma atuação apagada contra a Inglaterra, o camisa 10 foi chamado de, entre aspas, né, insignificante por torcedores uruguaios. Isso aí é pesado, hein? É engraçado, né? Se aqui falam que o brasileiro pega bastante no pé dos jogadores e treinadores, dá pra ver que fora do Brasil é ainda pior, porque eu não lembro de alguém chamar o Arrascaeta de insignificante. Além disso, né, ele é comparado com De La Cruz, que hoje tem mais prestígio na seleção uruguaia. A crítica principal foi o ritmo de jogo. Segundo a imprensa uruguaia, Arrascaeta não consegue acompanhar partidas mais intensas, principalmente contra as seleções europeias, e infelizmente, né, tenho que concordar nessa parte da questão física dele, porque o Arrascaeta está deixando muito a desejar mesmo. E fico triste porque eu gosto demais do futebol do Arrasca, mas também sei que o Arrascaeta melhora seu futebol, né, depois do meio do ano. Por mais que o histórico dele seja de um jogador que decide jogos, chama responsabilidade e é um dos principais nomes do elenco aqui do Mengão, ele precisa melhorar o mais rápido possível essa parte física dele. Porque depois da Copa do Mundo, o Flamengo vai precisar bastante. Por quê? Porque vai ter vários jogos decisivos, sem falar que é aonde que começa a funilar a questão da Libertadores e já do meio pro final a disputa do Brasileirão. E sem falar que, mas ainda bem, né, que nesse caso temos o Saul, que pode fazer esse meio campo também. Apesar que o Flamengo tá bem servido, né? Mas o Arrasca é o Arrasca. A gente não pode abrir mão dele assim tão fácil. E continuando falando de seleção, agora eu vou falar sobre uma história muito interessante envolvendo bastidores da seleção brasileira. O Léo Pereira, né, revelou uma conversa surpreendente com o Marquinhos do PSG, que aconteceu logo após a final contra o Paris Saint-Germain, onde o Flamengo acabou derrotado nos pênaltis. E naquele momento, Léo Pereira, né, estava abatido e foi aí que o Marquinhos chegou e disse, abre aspas, quem sabe a gente joga juntos um dia na seleção. Pô, poderia ser no Mengão, pô, fecha aspas. E olha só, aconteceu. Agora, os dois podem formar dupla pela seleção brasileira. Léo Pereira disse que guardou essas palavras e destacou o respeito por um jogador multicampeão como o Marquinhos. Mesmo com uma estreia difícil contra a França, enfrentando ninguém menos, né, que Kylian Mbappé, ele mostrou maturidade e reconheceu seus erros, falou sobre a evolução e deixou claro que quer crescer ainda mais. Na boa, que legal essas falas do Léo Pereira, porque espero, né, que ele dê a volta por cima no jogo de terça-feira contra a Croácia e que possa mostrar o seu melhor dentro de campo. E com isso, né, chegar bem ao Brasil para mais um jogo pelo Brasileiro e manter o foco para a Liberta. E falando em Liberta, né, e falando de foco total na Libertadores, o Flamengo estreia contra Cusco em 8/4 e tem um detalhe importante, o adversário está sem treinador. O técnico Miguel Rodelli deixou o clube há poucos dias da estreia, o que pode impactar diretamente na preparação da equipe. Apesar que jogar contra Cusco vai ser pesado, por conta da altitude. Gente, o lugar é lindo, o povo é hospitaleiro. Na verdade, eu fui lá no ano passado, bem no meu aniversário, e gostei bastante. E quem for lá um dia, vá no Mercado Central, lá de São Pedro. É muito movimentado e bem legal. Enfim, mas vamos voltar aqui. Enquanto isso, né, o Flamengo chega forte, buscando seu pentacampeonato na Libertadores. E só para relembrar, o Flamengo já ganhou em 81, 2019, em 22 e 25. E agora vai em busca do seu quinto título. No grupo ainda tem Estudiantes de La Plata, Independente de Medellín. E aí a gente vê que realmente para ganhar esse quinto título não vai ser fácil. Mas, entretanto, né, o elenco do Flamengo tem grandes peças e é favorito a levantar a taça. Mas eu quero saber de você, nação. O que você achou disso tudo? Felipe Luiz saiu na hora certa? E Pulgar pode mesmo deixar o Flamengo? Arrascaeta está sendo injustiçado lá no Uruguai? Então comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E se curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sino de notificação. Porque aqui, né, você fica por dentro de todas as informações. Então é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto, nação. Até mais, valeu, falou, fui!